em mais uma aula na nossa Escola Bíblica Online. Lembrando que a mesma acontece presencial todos os domingos, de 9 às 10h15, no nosso salão anexo. Queridos, a literatura que estamos utilizando na nossa escola bíblica é a Palavra e Vida, que é produzida pela Convenção Batista Fluminense. O tema desse trimestre é Vencendo as Adversidades. E para cada lição, há um personagem bíblico em evidência. Na lição 1, foi Abraão, quando na adversidade confiamos em Deus. Na lição 2, que foi do domingo passado, foi José, quando a adversidade é a injustiça. E hoje, lição 3, o nosso personagem em evidência é Moisés, quando a adversidade é a insegurança. A comentarista desta lição é a educadora cristã Lília Godoy, que é a atual presidente da União das Esposas dos Pastores da Convenção Batista Fluminense. Moisés e a adversidade da insegurança. Como definir insegurança? Eu vou pensar apenas em uma definição de insegurança para a gente tratar nesta aula. Insegurança significa falta de convicção ou segurança em si próprio. E quais são as evidências de insegurança? A comentarista da nossa lição destaca a falta de iniciativa e o medo. A falta de iniciativa e o medo faz com que a pessoa se sinta insegura, porque não sabe que sabe resolver determinada situação, ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. Um dos prejuízos da insegurança também é a depressão. E nós estamos vivendo há alguns meses adversidades que nos trazem insegurança e medo por causa da pandemia que tomou conta do mundo, o Covid-19. O texto básico para a lição de hoje é Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 20. Nesse texto, nós deparamos com Moisés dialogando com Deus, e nesse diálogo ele demonstra total insegurança e muito medo. Mas vamos pensar um pouco. Que situações podem ter produzido insegurança e medo na vida de Moisés? Bem, se nós formos lá em Êxodo capítulo 1, nós vamos ver os desafios enfrentados no nascimento e na família de Moisés. Todos nós sabemos que a família de Moisés foi constituída durante a escravidão do Egito, quando seu pai Arão e sua mãe Jacobede se casaram. Desse casamento nasceram Miriam e Arão. E durante a terceira gravidez, houve muita insegurança no seio daquela família. Por quê? Porque era preciso esconder a gravidez do bebê que eles estavam aguardando. A Bíblia não nos conta detalhes, mas deve ter sido um período de muita insegurança. Mas finalmente nasce o bebê, e é um menino, mais insegurança ainda, pois sendo menino, estava condenado a ser morto na hora do parto ou a ser jogado aos crocodilos no rio Nilo. A família de Moisés viveu um tempo de muita insegurança. E na nossa família hoje não é diferente. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança nesse tempo de pandemia. Mas o que podemos aprender em meio a essa situação?
O que nós podemos aprender é o que a família de Moisés aprendeu, que Deus é o dono da vida e que Deus conhece cada um de nós. Louvado seja o Senhor, que conhece o contexto da nossa família e conhecia o contexto da família do bebê Moisés e providenciou um escape. Bem, Moisés, ele se apresenta com muita insegurança e medo. Mas vamos ver em Êxodo capítulo 2, novos desafios na vida de Moisés. Desafio nas escolhas, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e na sua vida adulta. Bem, todos nós sabemos que Moisés recebeu uma educação primária na sua família de origem, que era uma família de judeus. Mas ao ser desmamado, a Bíblia não nos diz qual era a idade de Moisés. Ele foi levado para a casa de Faraó, para a sua mãe adotiva, que era a filha de Faraó, e que lhe deu o nome de Moisés, e que todos nós sabemos que significa tirado das águas. Como deve ter sido difícil para o menino Moisés ali no palácio, saber que aquela família não era a sua família de origem. E num determinado momento da sua vida jovem, da sua vida adulta, Moisés não suportou ver o seu povo escravizado sendo maltratado por um egípcio. E o que Moisés faz? Moisés, ele faz justiça com as próprias mãos, matando o egípcio e o escondendo. Mas todos nós sabemos, com base no Êxodo capítulo 2, que logo o seu crime foi descoberto. E Moisés, com muito medo, se viu diante de uma alternativa: fugir. Por que fugir? Porque Faraó estava procurando matá-lo e, por causa disso, Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada por esse medo fez com que Moisés tomasse essa decisão de fugir. Em Êxodo capítulo 2, versículo 15, nós lemos o seguinte: porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Queridos, como deve ter sido desafiador para Moisés encarar essa fase da sua vida em meio a estranhos, numa terra totalmente desconhecida. O medo e a insegurança continuavam presentes na vida de Moisés. E na nossa vida hoje também não tem sido diferente. Em meio à insegurança e o medo dessa pandemia, como nós temos encarado os desafios diante do incerto e do desconhecido? E ainda no capítulo 2 e capítulo 3 de Êxodo, nós vemos Moisés, mesmo com muita insegurança e medo, diante do novo. Agora em Midian, Moisés teve que se reinventar. E nós também estamos vivendo essa realidade. Em meio à pandemia, nós temos que estar nos reinventando. E ali em Midian, Moisés teve que se reinventar. Moisés já havia recebido tantos conhecimentos de preparação no palácio de Faraó, porque, pela lógica, Moisés seria o futuro faraó daquele povo. Mas agora, ali em Midian, numa terra estranha, Moisés estava pronto para novas possibilidades. E ali, Moisés aprendeu a apacentar ovelhas de Jetro, que mais tarde veio a ser seu sogro e que o ajudou a pastorear o rebanho do Senhor
como está registrado em Êxodo capítulo 2, verso 3 e 1. Muito bem, nessa primeira parte da lição, nós vemos um Moisés vivendo a adversidade da insegurança e do medo. Mas agora, nessa nossa segunda parte da lição, vamos aprender com Moisés o seguinte: como vencer a insegurança com Deus. E a base para isso nós encontramos em Êxodo capítulo 3. O que nós precisamos fazer é o que Moisés fez: reavaliar o seu comportamento. E em Êxodo capítulo 3, Deus deu a missão a Moisés de livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Esse era um grande desafio. E Moisés, mais uma vez, inseguro e com medo, ele diz para o Senhor no capítulo 3, versículo 11: Eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o seu povo? Moisés estava totalmente inseguro e com medo. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, a insegurança de Moisés se aflora de tal maneira que a gente percebe nele a sua falta de autoestima. O desespero tomou conta de Moisés. Deus, porém, continuou tratando a insegurança e o medo de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e do seu poder. Como vencer a insegurança com Deus? Bem, além de reavaliar o nosso comportamento, nós vemos também aqui no capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, Moisés vivendo na dependência de Deus. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Enviou Moisés para ser o seu instrumento entre os israelitas e Faraó. Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu no seu medo e na sua insegurança. Mas do versículo 14 ao versículo 20, a paciência de Deus chega ao limite. E Deus diz assim: basta, Moisés, eu vou providenciar algo para que você vá diante de Faraó e seja o meu instrumento para libertar o meu povo. E para vencer a insegurança de Moisés, Deus mostrou e provou a Moisés que Moisés podia depender dele e o usaria juntamente com seu irmão Arão. E finalmente Moisés decide obedecer a Deus e nessa obediência Moisés foi uma bênção. Interessante, queridos, que em meio à insegurança e o medo, Moisés aprendeu com Deus que poderia depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, para abençoar um povo, para abençoar uma nação. Moisés, em meio à insegurança e o medo, ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, está escrito o seguinte: e não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Conclusão: como nas experiências de Moisés, a insegurança e o medo fazem parte da nossa história em alguns momentos da nossa vida. Mas como Moisés, nós podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar dele. Queridos, vamos aproveitar esse tempo de adversidades para crescer na intimidade com Deus, pela oração e leitura e prática da Bíblia Sagrada.
para pensar e agir. E agora que nós estamos vivendo em pandemia, eu vou passar para vocês, não é dever de casa não, é um prazer de casa, para você pensar e agir. A primeira tarefa: como você reage diante das adversidades que trazem insegurança e medo? Você vai pensar bem e não existe resposta errada, tá? Todas as respostas são certas porque é a sua experiência. Número 2, é para você pensar e colocar em prática. Que conselhos você daria para alguém vivendo situações de insegurança e medo? Pensou aí? Eu ainda tenho mais uma terceira tarefa. Pense aí e recite um versículo que lembra sobre a segurança que Deus nos dá. Pensou aí? E eu vou dar uma dica, vou mais um pouquinho além. Busque lá no livro de Gênesis um versículo que tem a expressão não tenha medo ou não temas, lá no primeiro livro da Bíblia, tá? Mas também você vai procurar no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, um versículo que tem a expressão não tenha medo ou não temas, tá? E para encerrar esse seu prazer de casa durante essa semana, você vai buscar lembrar e entoar cânticos que afugentam a insegurança e o medo. A comentarista da nossa lição, ela sugere o hino do cantor cristão 3:24. Seguro estou, não tenho nenhum temor. E ela sugere também o 417 do Inário para o Culto Cristão. Que segurança sou de Jesus. Lembre-se, querido, que Deus é soberano. Ele sabe tudo sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Por que temer? Por que ter medo? Não deixe que as preocupações demasiadas de insegurança e medo tomem conta da sua vida. Podemos orar? Deus, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos em estudo da Tua Palavra, Senhor. E essa lição está bem propícia a nós que vivemos o medo e a insegurança em meio a essa pandemia, Senhor. Mas que lições preciosas podemos extrair da vida de Moisés e aplicar às nossas vidas, ó Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos totalmente dependendo do Senhor e lançando sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações excessivas e os nossos medos. E que nós possamos, nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, estreitarmos os nossos relacionamentos com o Senhor através da oração, da leitura, meditação e prática da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esta lição. Muito obrigado por essa escola bíblica. Seja sobre nós a graça do Senhor. É assim que oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até o próximo domingo.